Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Muitas pessoas usam o texto fora do seu contexto para justificar seu erro. Um exemplo disso é a mudança do sábado, do sétimo dia, pelo domingo, primeiro dia da semana. Podemos ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Nunca vamos encontrar uma passagem que autorize a mudança do sábado pelo domingo. Devemos buscar assim diz o Senhor. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo de hoje. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em seu equivocado zelo para evitar a profanação do sábado, os líderes religiosos eram tão fanáticos que acusaram Jesus, o Senhor do sábado, Lucas 6 e o verso 5, de transgredi-lo realmente na tentativa de defender uma coisa boa. Eles foram longe demais. A ironia é que, enquanto muitos desses homens expressavam grande preocupação com a lei, esqueciam seus preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Mateus 23 e o verso 23. Vamos ler Mateus capítulo 12, verso 1 e 2? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no dia de sábado. Com base nesse episódio, algumas pessoas dizem que os cristãos não precisam mais observar o sábado, pois nem Cristo, nem os discípulos o observaram. Mas isso não é verdade. O fato é que os discípulos e Jesus, por associação, foram acusados de violar a lei. Então, vejamos que leis os discípulos transgrediram. A Torá proibia a ceifa em dia de sábado, mas os discípulos não eram agricultores e tampouco estavam ali para ceifar. Este pequeno grupo era pobre, necessitado e estava com fome. Para pessoas nessas condições, a lei tinha uma previsão especial. Quando entrarem na plantação do seu próximo, podem arrancar as espigas com as mãos, porém não devem colher nada com a foice. Deuteronômio 23 e o versículo 25. Entretanto, isso era proibido pelos judeus. Durante o sábado, note que esse sistema de regras continha algumas proibições bizarras. Por exemplo, o judeu não podia percorrer uma distância maior do que a de uma jornada de sábado, que equivale a cerca de 1 quilômetro. Não podia olhar para um espelho fixado na parede, nem acender uma vela. Cuspir no chão era inaceitável, pois a terra não podia ser irrigada no sábado. Nem se podia carregar carga alguma nesse dia. Carregar um lenço na mão também era uma violação do quarto mandamento. Quando os discípulos colheram as espigas, eles foram acusados de quebrar várias leis, regras da tradição judaica ou alacar. Por arrancar as espigas, eles eram culpados de colher.
Ao esfregá-las com as mãos, eram culpados de debulhar. Ao separar o grão da casca, eram culpados de joeirar. E por todo o processo, eles foram culpados de preparar uma refeição no dia de sábado. Portanto, o que fica claro é que os discípulos não estavam violando o sábado, mas sim as regras rabínicas sobre o sábado. E para os fariseus, isso era inaceitável. Jesus os condenou, dizendo: atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros. Mateus 23, no versículo 4. Mais uma vez, Jesus corrige o que estava errado e o que tendia a obscurecer o caráter de Deus. Vamos ler Mateus 12, agora o verso 3 e o verso 5? Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não é lícito comer nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Os fariseus disseram para Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no dia de sábado. Mateus 12 e o verso 2. Essa controvérsia levantada por esse oponente era se os discípulos estavam transgredindo a lei do sábado ao satisfazerem a fome, comendo as espigas e escolhiam enquanto passavam por aquela plantação. Então Jesus justifica o comportamento dos discípulos, mencionando dois casos excepcionais, um relacionado com Davi e o outro com o templo. O primeiro caso se refere ao episódio da fuga de Davi, a fim de salvar a própria vida, quando entrou no templo e comeu os pães sagrados para matar a fome. É possível que este incidente tenha ocorrido no sábado, pois a lei dos pães da proposição exigia que eles fossem trocados todos os sábados. Levíticos 24 e o verso 8. Quando Davi pediu pão ao sacerdote Aimeleque, este respondeu: não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado. 1 Samuel 21 e o verso 4. Entretanto, este pão sagrado já havia sido substituído por pão quente. 1 Samuel 21 e o verso 6. O fato é que esses pães que já haviam sido removidos só poderiam ser consumidos pelos sacerdotes. Levíticos capítulo 24, versos 5 até o 9. Leis específicas da Torá poderiam ser deixadas de lado se as considerações do nível superior justificassem especialmente a preservação da vida. Como sacerdote da linhagem de Arão, Aimeleque possuía autoridade para interpretar e aplicar as diretrizes da Torá em casos específicos e poderiam fazê-lo com alguma amplitude. Como a comida era necessária para a vida, e Davi e seus homens não tinham comida, eram consistentes que os princípios da Torá forneceram a Davi e a seus homens meios para sustentar a vida. Semelhantemente a Davi, os discípulos saciaram a fome ao se alimentarem enquanto passavam por uma seara em dia de sábado. Se Davi fez algo correto, comendo por necessidade aquilo que pertencia somente aos sacerdotes, que culpa poderiam ser atribuída aos discípulos, que nem sequer estava violando um preceito da lei cerimonial?
Com certeza, o assunto poderia estar encerrado, mas Jesus ainda dá outro exemplo para deixar claro que há um tipo de trabalho no sábado que não consiste em profanação de sua santidade. Então Jesus menciona o caso do sacerdote que trabalha no sábado e ficavam sem culpa. Vamos ler Mateus 12 e agora o verso 5? Ora, não leste na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Embora o quarto mandamento ordene 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, Êxodo 20, verso 9, não há contradição alguma com o trabalho do sacerdote no sábado, pois este consistia apenas na manutenção da adoração no templo e não possuía a mesma natureza daquilo que o mandamento chama de sua obra. Segundo o julgamento de Jesus, o trabalho dessa natureza nem nunca havia sido transgressão do sábado. Outro fato importante que liga esses dois exemplos é o que no sábado os sacerdotes não só tinham o trabalho de oferecer sacrifício de 2 cordeiros, Números capítulo 28, verso 9 e 10, mas também o de preparar novos pães de proposição para os velhos. Eram substituídos e comidos por eles. Levíticos capítulo 24, versos 5 a 9, 1 Crônicas 9 e o versículo 32. Portanto, o Senhor não anula o mandamento, mas esclarece que o serviço do templo tem precedência sobre a observância do sábado. Vamos ler João 5 e o verso 17? Mas ele lhe disse, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ele ensina que o serviço abnegado em toda a salvação tem precedência sobre o mandamento. Vamos ler Mateus 12, agora o verso 6 e 8? Aqui está quem é maior que o templo, mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocausto, não terias condenado o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se Jesus justifica a ação dos sacerdotes que executavam um trabalho pesado no templo em dia de sábado e ficavam sem culpa, é óbvio que a realidade para a qual o templo apontava, Jesus era muito maior e mais importante, por isso ele tinha autoridade última para corrigir o que estava errado, tanto os pães da proposição como a oferta pacífica apontava para Jesus como o pão da vida, João 6 e o verso 35, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, verso 29, quando Jesus disse, aqui está quem é maior que o templo, Mateus 12 e o verso 6, ele defende sua autoridade, identificando-se como o Messias prometido e o Salvador do mundo, ao revelar sua identidade de Criador do sábado, dizendo que o Filho do Homem é Senhor do sábado, Mateus 12, verso 8, ele pretende restaurar o significado perdido do sábado. O que fica claro é que o sábado não foi desrespeitado nem pelos discípulos, nem por Jesus. Portanto, deveriam também seguir o exemplo deles na forma e essência de como eles observaram
o sábado. As últimas páginas da história deste mundo serão marcadas por uma polarização global entre os que guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 14, verso 12, e os que seguem tradições humanas, Apocalipse 14, verso 9 até o 11. Nessa polarização final, a observância do domingo acabará se transformando na marca da besta para aqueles que rejeitarem conscientemente o sábado bíblico. Por outro lado, a verdadeira observância do sábado será o selo de Deus vivo aos que se mantiverem leais a Deus em sua palavra, Apocalipse 7, verso 2 e Apocalipse 9, verso 4. Pois o quarto mandamento do Decálogo continua instando que o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, Êxodo 20 e o verso 10, tendo sido já selados interiormente com o Espírito Santo para o dia da redenção. Efésios 1, verso 13, Efésios 4, o verso 30. Os filhos de Deus que viverem no fim do tempo observarão o sábado do sétimo dia como selo de lealdade a Deus. Vamos ler Apocalipse 14, verso 9 até o 10? Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Em breve, cada um de nós terá que escolher entre o sábado, o selo de Deus, ou o domingo, a marca da besta, símbolo da autoridade humana. Qual será a sua escolha? Hoje, Jesus bate a porta do seu coração. Não quer deixar que ele entre, não quer entregar sua vida a ele. Qual será a sua escolha? Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto para se encontrar com ele? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Perdoe os nossos pecados. Derrame seu Espírito Santo. Ajude-nos a abandonar esse mundo de pecado. Guia-nos em seus caminhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.